O deputado federal Kim Kataguiri, do MBL, acionou o ministro do STF, Flávio Dino, e o Ministério Público Federal contra a Prefeitura de Osasco, acusando o município de omissão na execução de 1,1 milhão em emendas parlamentares destinadas à cidade. Você ouviu o que você acha que ouviu? Vamos descobrir sobre isso com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão Meteoro. Bora lá. Deixa eu entender uma coisa, Daiane. O Kim Kataguiri acionou o Flávio Dino e o Ministério Público Federal contra a Prefeitura de Osasco porque não chegaram as emendas. Ele quer as emendas, é isso? Então, assim, Ana, é ótimo que a gente percebe que não existe uma linealidade com o MBL, com a União Brasil e nem com o Missão. Por quê? Porque é tudo um bolo só, né? Esse partido já nasceu com grandes problemas. Mas nesse caso aqui, nós temos o Kim Kataguiri especificamente acionando o Flávio Dino contra Osasco, por segurar a verba de emendas. São as emendas que não foram aí destinadas para as obras. De acordo com uma matéria que foi divulgada pelo Metrópolis, vou até te pedir, Ana, por favor, para colocar a matéria do Metrópolis na tela. O deputado federal Kim Kataguiri, que agora é Missão São Paulo, se desfiliou do União Brasil, o União não serve mais, né? E agora ele é Missão, porque o União foi um puxadinho do MBL aí. E o Kim acionou o ministro Flávio Dino do STF, o Ministério Público Federal, contra a Prefeitura de Osasco, que é a região metropolitana de São Paulo, por suposta omissão no encaminhamento de 1,1 milhão, que seria aí para o município, que foi destinado ao município por meio de seriam usados para reforma de um quartel da Polícia Militar e aquisição de um veículo para o Lar Jesus entre as crianças. A prefeitura osasquense afirmou que o atraso ocorreu pela troca de capitão do quartel da PM, que onerou a obra. Tenho grandes questões aqui em relação a isso, não que vá concordar com o Kim, mas eu tenho questões em relação a isso, e apontamentos burocráticos no trâmite da compra do veículo. Por isso, esse valor não teria sido destinado ainda. Ao Ministério Público Federal, o deputado pediu diligências investigatórias, a verificação da regularidade de aplicação dos recursos federais transferidos e a apuração de eventual responsabilidade de agentes públicos municipais pela omissão administrativa. Tem uma questão aqui que a gente vai falar, que é basicamente o seguinte, que o Metrópolis também aponta, Ana, sobre a troca de capitão que ocasionou aí no atraso dessa obra. Para a Polícia Militar, o deputado encaminhou um valor aí de R$755 mil. Eu, particularmente, já tenho questões aí sobre este valor, que geralmente é destinado para reformas de prédios públicos, que muitas vezes poderiam, né, ser feitos de uma outra estrutura, de uma outra forma, mas tudo bem. A gente está cuidando também da segurança dos policiais militares que ali trabalham, que ali habitam. Então, lá vai R$755 mil, um valor que poderia ser destinado para escolas também, né? Mas se pensa segurança pública só em polícia. Já é a minha crítica aqui à Missão União Brasil, ao MBL e a todos que fazem parte desta direita, extrema-direita, que para mim é extremamente covarde quando o debate é segurança pública. A gente tem aqui, né, segundo o Kataguiri, a prefeitura não iniciou sequer a licitação, sendo que o plano de trabalho determinava que o trâmite deveria ser feito entre janeiro de 2025 e o final da obra seria em 2028. E aí, o que ele solicitou, aí a notícia creme ao MPF, tinha o seguinte, entre aspas, já transcorreu parcela significativa do período de execução sem que sequer tenha sido iniciado o procedimento licitatório, o que comprometeu a viabilidade técnica do cronograma inicialmente aprovado. A prefeitura afirma que é possível fazer a reforma dentro do prazo e que há ainda o projeto básico para a obra, porém a obra foi protelada por mudança no próprio batalhão, que trocou o comando algumas vezes. É um outro questionamento aqui que eu vou fazer no final. E aí a prefeitura, né, responde que houve algumas mudanças de capitão
E cada vez que mudava, eles solicitavam novas alterações no projeto. Aquela ideia de botar o dedinho ali para dar sua cara naqueles projetos. Isso acontece muito no processo político, e sim, cargo de capitão também é um cargo político, não só de função por mérito ou por capacitação. As alterações, e aí o Prefeitura reforma, que as alterações impactaram significativamente no processo, atrasando a elaboração. O que a gente vê aqui? Sim, burocracia, a mesma coisa aconteceu, algo muito próximo, que também foi burocrático, aconteceu com o Lar Jesus entre as crianças. A Prefeitura afirmou que a entidade participa de todas as tratativas, que não há um processo, e que há um processo administrativo aberto, e que tem vários apontamentos entre a Secretaria Executiva de Compras e Licitações e pela Procuradoria-Geral, que já foram superados, mas que ainda tem um trâmite burocrático a ser seguido para liberar o valor, e no caso, o carro. E é normal que tenha essa burocracia, Ana. O que a gente está vendo aqui? Primeiro, que é um ano de eleição. Segundo, que o Kim destinou para Osasco 1,1 milhão e não tem nada concreto que ele possa apresentar e dizer: aqui, olha o que eu destinei, olha o que eu fiz. E a gente está no momento de farra das emendas parlamentares. Então, a fiscalização, que deveria ser um rito natural de todos os parlamentares, não está sendo, não se tornou um rito. E a gente está vendo agora algumas pessoas surfando nessa crítica da população como um todo, que cadê o dinheiro? Mas peraí, se tem emenda, se tem dinheiro, cadê a obra? Porque a obra está parada, porque a obra não foi feita. E a gente está vendo o Kim Kataguiri, o MBL, que tanto critica o STF, recorrendo para quem? Para salvar a sua vida, a sua reputação, o dinheiro que é destinado, o dinheiro público, e que está certo fiscalizar. É também obrigação fiscalizar, além de destinar emenda, fiscalizar. Está certíssimo, mas a gente viu que esse é extremamente contraditório, que esse grupo criticou o STF, o Flávio Dino, inclusive com o bloqueio das emendas, que não tinham justificativa apresentadas. E agora estão correndo atrás de quem, Ana? Do Flávio Dino. Ou seja, Flávio Dino, me salva, Sala de Dino, por favor, me salva. Era o Eduardo Bolsonaro que foi correr atrás do Trump defende meu pai, e o Kim agora está: Dino, me salva, Dino, que eu preciso aqui conseguir pontos com a galera de Osasco. Eu vou pedir para você, Ana, trazer também um debate que é super emblemático ali, que foi do Kim com o Dino, há algum tempo, quando o Dino estava como, se eu não me engano, ele ainda estava como ministro da Justiça, e olha só, exatamente, estava como ministro ainda, e foi à Câmara, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, e olha só, o barraco promovido aí pela galerinha do MBL, do Kim especificamente, por favor. Bora. Mentira, não há omissão, há só o sono dos justos e a verdade de quem caminha com ela ao lado. Vamos, então, passar a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhor ministro, bom dia. Eu gostaria de fazer questionamentos muito diretos e objetivos, né, dado o pouco tempo que nós temos, né, com base aí nos decretos 48056 de 60 e 51332 de 61, questionar o ministro por que, sabendo das intenções dos invasores de tomar o poder e de enfrentar as forças policiais, e a recomendação que o senhor fez ao GDF foi apenas de impedir a circulação de ônibus. Por que, sabendo da gravidade do caso, Vossa Excelência não sugeriu impedir a passagem de pessoas? E por que o ofício ao GDF, né, afirmou que o seu ministério estava monitorando a situação com as forças prontas para agir, mas essas forças não agiram? Por que esse monitoramento não foi efetivo, né, já que o próprio Ministério da Justiça afirmou que sabia de tudo que estava acontecendo, né? Também queria saber por que o batalhão de guarda presidencial foi dispensado 20 horas antes do atentado, quando ele já estava de prontidão no dia 7, ou seja, foi diminuída deliberadamente a segurança do Palácio do Planalto do dia 7 para o dia 8, 20 horas antes do ataque. Para além disso, havia também a possibilidade da ativação do plano escudo, que permite também o uso de forças federais para
preservar os prédios do Poder Executivo sem a necessidade da implementação da garantia da GLO, da garantia da lei e da ordem, né? E porque apenas no início da tarde, quando o confronto foi identificado, o Comando Militar do Planalto reenviou o pelotão por iniciativa própria, sem a participação de nenhum ministério, pelo próprio comando ter percebido da gravidade da invasão. Né? Por que ele teve que tomar a iniciativa sozinho se o próprio Planalto já sabia de tudo aquilo que ia acontecer? Esses são meus questionamentos, ministro. Bem, o ofício a que o senhor alude foi encaminhado ao GDF na noite do dia 7. Foram 2 ofícios, em verdade 3 ofícios, encaminhados na noite do dia 7. O senhor está olhando apenas um. Todos os outros ofícios que foram protocolados, por que no GDF? Porque nós não podemos fazer intervenção federal preventiva. O nosso governo respeita a Constituição. Então, nós não podemos passar por cima dos governadores. Eu já respondi isso ao senhor na CCJ. Infelizmente, depois o senhor fez uns vídeos na internet, dizendo que eu havia mentido, etc. Eu, olhando no seu olho, eu afirmo ao senhor que eu não sou do tipo que mente, nem para o senhor, nem para ninguém. Por isso que eu tenho altivez e coragem, porque meu escudo é a verdade, sempre. Então, a verdade que eu falei ao senhor na CCJ, eu estou repetindo aqui, ao senhor, olhando no seu olho. E espero que dessa vez o senhor não faça vídeo distorcendo as minhas afirmações. Em relação, portanto, àquele dia, todas as providências que me cabiam... Tem outras coisas, assim, o Dino bate muito. O pessoal falou na cara, não, Dino, na cara sim, ele bate muito, mas para a gente, né, não tem muito tempo para mostrar, infelizmente, vai deixar isso para outro momento. A gente está vendo aí agora o Kim se rendendo ao Dino, justamente aquela pessoa que ele dizia que em algum momento, quando ele disse por que o governo federal não fez isso, não fez aquilo, ele automaticamente chama aí o ministro de ou omisso ou que não estava fazendo suas atribuições. E agora, por favor, Dino, me salve aqui para não ficar mal com o pessoal de Osasco, porque eu destinei 1,1 milhão para os meus aliados lá em Osasco e não foi feito o que disseram que iriam fazer. É isso, tá vendo? E só uma coisa, Ana, acho que é importante que a gente fale isso nesse ano de eleição, porque a gente tem que destinar dinheiro de políticas públicas, de verba destinadas, né, para emendas, para projetos que, de fato, transformem a realidade e a vida das pessoas. Sim, é necessário investir em segurança, como eu falei, é necessário, sim, investir numa requalificação de um espaço onde servidores públicos estão ali. O governo federal tem que ajudar nisso com toda certeza, mas só que esse dinheiro, muitas vezes, ele tem que ser feito junto com um programa de licitação, com valores com um balancete que prove que aquele valor vai ser utilizado de forma correta e depois ser aberto imediatamente uma licitação, como o próprio Kim admite que não aconteceu, e ele esperou 1 ano e 2 meses para fazer essa cobrança. E só no ano de eleição que eles vão fazer, viu, Ana? Isso especificamente por causa dos quartéis, viu? Difícil, viu, Ana? Mas esse é o Kim. Daí agora faz sentido, né? Porque que de repente, nesse ano, assim, mas deu uma coceira, uma vontade de trabalhar nessa galera que, olha, é um fenômeno a ser estudado, assim. Talvez seja aí, pode ser virose, né? Pode ser algum tipo de infecção, assim, que de repente dá essa gana, assim, terrível de trabalhar. Talvez, né, se a gente puder chamar isso de eleiçãozite, assim, deu uma vontade, né, de ver esse dinheiro chegando lá. Mas para falar bem a verdade, quando eu comecei ali esse corte, eu achei que eles estavam reclamando do Dino porque o Dino andou barrando emendas, né? Eu pensei aí que o pessoal tava puto, porque de fato o pessoal deve estar muito puto com o Dino por ele começar a colocar restrição aí na farra das emendas aí que tava rolando solta, né? E agora, cada vez mais, ele põe restrições, põe medidas de transparência, de rastreabilidade, que é como tem que ser de fato. E esse é o ponto, né? Há regras, há condições para o uso desse dinheiro. Se essas condições não estão sendo seguidas, o dinheiro demora mesmo, e é isso aí. Vai bater o desespero,
Porque é que nem aquele aluno que sabe que o trabalho é para amanhã cedo e ele vai começar a escrever lá para as 10 horas da noite hoje, sabe? Mãe, precisa de cartolina para amanhã. É basicamente isso que está acontecendo, né? Ai, ai, espero que falte cartolina, né, mas que o dinheiro, se tiver que ser distribuído, seja distribuído de novo para projetos que tragam benefício para a sociedade e que a questão das emendas seja cada vez vista com mais seriedade, mais rastreabilidade e mais transparência, porque é dinheiro público, eh não devia nem estar na mão do Congresso, mas não vou entrar nessa discussão agora, porque já acabou meu tempo, mas não devia, né? Porque a gente sabe muito bem que o interesse, né, em manipular essas emendas todas aí é eleitoral, né? Para não falar de outras coisas aí, porque vão dizer que eu estou acusando sem provas. É isso, Dai, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, na leitura labial aí. Ficamos por aqui. E, chat, a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Bora lá.